crianças, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um domingo vamos estar juntos, né? Podendo ouvir a palavra do Senhor. Hoje a nossa lição é de número 8, do nosso livrinho Como Ajudar, né? Vamos ajudar. E a nossa lição está embasada em 1 Samuel 16, de 14 a 23. Vamos orar para essa aulinha? Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa aula. Que o Senhor nos ajude a guardar no coração a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Nos dê sabedoria e entendimento. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar do rei Davi, né? De Davi, que depois futuramente ia se tornar rei. E ele foi chamado para ajudar ao rei Saul, né? O rei Saul, ele foi escolhido pelo povo, então Deus ungiu ele rei. Só que ele desobedeceu. Samuel levava os recados de Deus para ele e ele desobedeceu a Deus. Então Deus retirou o Espírito Santo de Deus dele e permitiu que espíritos maus o atormentassem, tá? Então a palavra está em 1 Samuel 16, do verso 14 a 23, tá? O título é Samuel é atormentado por espíritos. E o Espírito de Deus se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau te assombra. Diga aos teus servos que busquem um homem que saiba. Olha lá. Tá vendo? Então tinha um espírito perturbando ele, certo? Então os servos deles disse, ó, vamos lá, aqui, ó. Diga a seus servos que busquem um homem que saiba tocar harpa e será que o espírito mau vier sobre ti, então ele tocará e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me então um homem que toque bem e tragam. Então respondeu um deles: Eis que tenho visto um filho de Jessé, olha lá, que sabe tocar, que é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença no Senhor. E o Senhor é com ele. Saul então manda os mensageiros a Jessé pedindo que Davi cuidasse, que Davi, que era aquele que cuidava das tuas ovelhas, fosse morar com ele. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre de vinho, um cabrito, e enviou Saul pela mão de seu filho Davi. Assim, Davi veio a Saul e o amou muito. Foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé que deixasse Davi lá com ele. E acontecia que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau saía dele. Então, o que a gente aprende aqui nessa historinha? A gente aprende que, primeiro, a gente não deve desobedecer a Deus, né? Saul era um rei que o povo escolheu e Deus ungiu ele rei. Porém, Deus usava Samuel para falar com ele, mandou muitos recados para ele, para não fazer isto ou aquilo, né? Sempre quando ele ia para uma guerra, Deus dava uma ordem para ele, e por muitas vezes Saul achou que ele podia fazer o que ele queria e desobedeceu a Deus. Deus tinha dado um último aviso para ele, e ainda assim ele desobedeceu a Deus e fez o que ele achava melhor. Então Deus mandou Samuel ungir Davi a rei, né? Que ele ia ser o sucessor do Samuel. E quando Deus tirou o Espírito Santo dele, ele ficou atormentado por espíritos maus. Então o que aconteceu? Um dos soldados sabia que Davi tocava harpa, né? Que também era uma pessoa preparada, uma pessoa que Deus era com ele, né? Ele tinha um bom testemunho, né? Uma pessoa que falava bem, uma pessoa que tratava bem as pessoas, uma pessoa que era serva de Deus, né? Que servia, ele era guerreiro, né? Ele era uma pessoa de opinião.
Então ele tinha bons testemunhos dele, né? Então falou que assim, para Saul, que estava lá atormentado, ó, coitadinho, ó, desobedeceu a Deus, né? Então aí ele ficou lá atormentado. O que os soldados do Saul falou? Olha, Saul, a harpa é um instrumento, né, que as pessoas tocam para Deus. Então esse instrumento pode acalmar, né, o espírito e ele sair de você. Então, o que Saul falou? Então me vai lá e busca esse rapaz. Tá aqui, ó. Aí Davi, ele fazia salmos, né? Ele orava. Salmos é uma oração cantada, tá? Então ele orava a Deus todos os dias, né? Então Deus via graça nele. E Davi era um servo muito bom, né? Aí o que aconteceu? Saul, então, mandou chamar, pediu para Davi ficar lá, servindo a ele no templo, né, cuidando das suas ferramentas, das ferramentas de guerra. E quando ele se sentia perturbado, ele chamava Davi, Davi cantava salmos a Deus e Deus tirava o espírito de Saul, não é verdade? Então, coisas que a gente aprende aqui. Primeiro, não desobedecer a Deus, não é verdade? A gente não pode desobedecer a Deus. E aprendemos também que toda vez que a gente desobedece a Deus, tem uma consequência, não é? No caso do Saul, ele era o reinado dele era governado por Deus, né? Tudo que ele ia fazer, Deus mandava falar com ele. E outra coisa que a gente aprende, que nós devemos ter bom testemunho da nossa vida, né? Por exemplo, quando alguém lembrou de alguém que tocava harpa, já foi falando assim, ó, várias coisas boas do Davi. Não só que ele sabia tocar harpa, não é verdade? Olha lá, quer ver? Vamos achar aqui. Falou que ele sabia tocar a harpa, que ele era valente, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Então, é assim, para que a gente ajude alguém, a gente tem que estar na presença de Deus, né? Não é verdade? Ser temente, servir e seguir, né? E seguir os passos de Jesus, não é? Então, é assim, porque quando alguém precise falar da gente, que essa pessoa tenha um bom testemunho, né? Um bom histórico, né? Do que falar da gente, né? Não é verdade? Que quando a gente é um servo de Deus, a gente tem que ter um bom testemunho, né? Um bom histórico, né? Então, Davi, não era Davi que espantava o mau espírito de Saul, mas era o espírito do Senhor. Era porque ele era um servo obediente, era porque ele servia a Deus, então Deus estava com ele, né? Então, quando ele tocava hinos a Deus, o próprio Deus tirava o espírito mal do Saul. Amém? A nossa palavrinha do coração, olha lá. Que bonitinho. Tá vendo? A nossa palavrinha é: quando Davi tocava a harpa, Saul se sentia bem. Saul se sentia bem, aliviado, e o espírito mal saía dele. Olha lá, né? Por quê? Na verdade, quando Davi tocava a harpa e louvava a Deus, ele estava louvando o próprio Deus, cantando para Deus, né? Por isso que Deus se movia e tirava o espírito mal que estava perturbando a Saul. Amém? E aqui no nosso livrinho, que a Meme hoje ainda não fez, tá lá na nossa página 17. Encontre 3 diferenças entre as gravuras. Olha lá. É Davi e Saul. Então a gente vai procurar e tem que pintar bem bonitinho depois, tá bom? E aqui, ó, coloque as cordas na lira de Davi. Você pode colar uma linha, uma lã, né? O que a mamãe tiver aí para fazer as cordinhas, amém? Então o que a gente aprendeu nessa liçãozinha de hoje é que primeiro
temos que ser tementes e obedientes ao nosso Deus, para que Ele sempre esteja com a gente, não é verdade? Que Jesus possa cuidar da gente, para isso a gente tem que ser obediente, né? E por quê? Daí quando a gente clamar a Deus em favor do próximo ou em favor de nós mesmos, Deus irá vir ao nosso socorro, amém? Vamos fazer nossa oraçãozinha para terminar? Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse domingo, Senhor, na sua presença. Ó Deus, guarde todas as crianças e suas famílias, ó Pai. Nos dê graça e sabedoria para saber mais de Ti, para buscar mais a Tua presença, ó Deus. Nos livre e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo.